Roberto Seródio Boechat nasceu em Vargem Alegre, hoje Pirapitinga de Bom Jesus, no dia 12 de maio de 1942. Filho do saudoso líder político de Pirapitinga, Agostinho Boechat, cujos pais Norberto Emílio Boechat e Amélia Lengruber Boechat, descendentes de imigrantes suíços que chegaram ao Brasil em 1819. Sua mãe, a ilustre professora e poetisa Iracema Seródio Boechat, por sua vez, é filha de Loudelina Frias Seródio e Jacinto Vieira Seródio, que chegou ao Brasil no início do século X. Oriundo da ilha de São Miguel, arquipélago dos Açores. Formou-se em medicina veterinária e, posteriormente, em medicina com especialização em geriatria. Dedicou boa parte de sua vida ao atendimento aos idosos na cidade de Niterói, onde reside até hoje. Sua trajetória estudantil começa na escola de João Catarina, onde cursou seu primário pelas mãos de sua mãe, que era professora. Mudou-se para Carangola e, junto com sua irmã, Maria Lúcia, estudou por alguns anos, vindo depois para São José do Calçado, onde cursou o científico. Após concluir o segundo grau, foi para Niterói prestar vestibular e, sendo aprovado pela Universidade Federal Fluminense, em 1968 foi morar na pensão de Dona Luzia, que era o local onde todos seus primos ficavam quando ia em Niterói. Lá, enquanto estudava, trabalhou no Instituto Vital Brasil, dedicando-se às vacinas. Terminando a faculdade, montou com seu amigo Antônio Pedro uma clínica veterinária em Itaperuna, onde trabalhou por algum tempo, até se voltar para Niterói e cursar medicina, que era de fato sua grande vocação. Posteriormente, fez pós-graduação em geriatria e, junto com outro amigo, José Roberto, abriu a clínica de repouso São Francisco de Paula, onde abrigava e tratava de idosos, cujos filhos não podiam cuidar. Atualmente, além do consultório e atendimento a idosos com dificuldades de locomoção, Norberto dedica boa parte do seu tempo à escrita. Ele iniciou sua carreira de escritor com diversas crônicas publicadas em revistas e jornais, e posteriormente com o lançamento do seu primeiro livro, Me Dê a Mão, em 2006, onde ele narra momentos de extrema fragilidade de pacientes terminais. Além deste, publicou mais 4 livros: Memórias Natalinas, em 2013, um livro de contos, Lembranças Escritas, em 2014, e Estrada, sua última publicação em 2016. Sua obra é reconhecida internacionalmente. Norberto Seródio Boechat integra o PEN, Poesia, Ensaio ou Narrativa, Clube, uma associação mundial de escritores fundada em Londres, em 1923, e quando congrega cultores da palavra escrita, é falada em 150 países do mundo. É articulista do jornal O Norte Fluminense, onde brinda seus leitores mensalmente com suas contagiantes crônicas. Porém, toda essa trajetória do médico escritor não afastou de suas raízes, a vila de Pirapitinga. Sempre foi seu lugar e referência, e em qualquer oportunidade que se apresente, aqui está ele, seja para rever bons e velhos amigos, seja para refugiar-se para um breve descanso, ou mesmo cultivar as inestimáveis memórias de família. Por isso, mantém no velho casarão das máquinas, onde seu pai beneficiava o café, o Museu da Imagem de Pirapitinga, um de seus mais importantes projetos. À medida que os objetos e documentos são doados, cresce seu orgulho em saber que as gerações futuras poderão ver e entender e valorizar o trabalho dos velhos desbravadores dessa terra. Sua paixão por Pirapitinga é tamanha que, sempre que possível, faz questão de narrar os desfiles das escolas João Catarina e Iracema Seródio Boechat, pela ocasião dos festejos na localidade. No mês de julho, fato este, que muito orgulha este povo, que lhe é muito grato e de considerável admiração. É verdade.
Eu acho que na minha vida o envelhecimento é um caminho em crescimento. A cada dia que passa, nós descobrimos mais detalhes, mais situações nas quais a velhice é consagrada e não é tomada como algo final. Bom, hoje aqui, há muito tempo eu não ouvia em Pirapitinga o hino nacional. E no colégio lá, que era João Catarina, onde eu estudei, todo dia de aula se começava com o hino nacional. Então, eu até estou profundamente emocionado com isso. Foi um grande momento. E esse evento aqui em Pirapitinga é muito maior do que a homenagem a mim. Sim. Eu sou apenas um privilegiado de ter nascido grande privilégio aqui em Pirapitinga, porque Pirapitinga é o caldeirão, é a fornalha da minha imaginação, da minha criação como escritor. E esse evento, que você definiu muito bem já, é apenas um início, é uma semente que está sendo plantada hoje e que certamente ano que vem terá um brilhantismo igual a esse. Você falou claramente sobre o movimento e sobre as pessoas e tudo mais. Eu só quero agradecer. Vejam só, quando há uma homenagem a uma pessoa, certamente houve o desencadear de muitos fenômenos para que se chegasse a esse momento e a essa pessoa. Tanto é que leram aqui poemas da minha mãe. Então, atrás há uma verdadeira revolução de acontecimentos aqui em Pirapitinga. Eu quero dividir essa homenagem com todas as pessoas que fizeram parte da minha vida e que nesse momento coroam a memória do meu pai, da minha mãe e dos meus avós, como ela falou. Grande homenagem, muito obrigado, o meu coração inteiro para vocês todos. Muito obrigado. Algumas famílias saíram da colônia e foram em direção a Cantagalo e Santa Maria Madalena. Quais famílias foram? Lendruber, Boixá, Poupel, Muri e Eladi. Foram para lá porque lá as terras eram boas para plantar café. O objetivo era o café, era o ouro líquido. Mas de lá as terras também se cansaram e acabaram corajosamente os Lendruber e Boixá vindo para aqui para o Vale do Pirapitinga, inicialmente no Arraial Novo, num local chamado Café. Fecha-se então o ciclo dos colonos suíços, o Napoleão, Dom João VI e os mineiros aqui na nossa terra, os destravadores. Mas, no princípio do século, em 1901, ou talvez 1899, dois grupos chegaram. Um em Calheiros, os italianos. Nós temos aqui Giacomini, Dego Sport, pessoas que viveram por perto de nós. Citarone também. E um grupo de imigrantes da ilha dos Açores, da ilha de São Miguel, a família Vieira Serói. Vieram do Pirapitinga. 2 anos depois nasceu aqui o grande médico de Bom Jesus, nasceu aqui, o José Vieira Serói. E esses imigrantes, eles não foram propriamente desbravadores, mas continuaram no crescimento de Pirapitinga. Bom, chegaram aqui, quais eram os donos? Tinha que haver um dono das terras de Pirapitinga. O primeiro dono, oficialmente, comprovadamente, foi um mineiro, o Alferes Francisco da Silva Pinto, que chegou em 1822 em Calheiros e veio acompanhado do cunhado dele, Fernando Antônio Dutra,
que foi o que realmente posseou Piratinga. Não moraram aqui, moraram na Cerônia e na Guejeira. Bom, nesse íntegro já estavam aqui os imigrantes suíços, os imigrantes mineiros. E em 1864, o Fernando Antônio Dutra vende as terras de Piratinga para o Frederico Lengruber, pai da minha avó Nélia. O Frederico foi de fato um verdadeiro desbravador. Foi um homem que, com os boixados Muri e Erdi, desbravaram Piratinga. E a história vai. O Frederico vem das terras para João Catarina. João Catarina já estava aqui na Fazenda do Bonito. João Catarina vem das terras Júlio Boixado. Então tem uma parte da história extremamente bela que eu peço licença para vocês considerarem como algo muito pessoal. Júlio tinha um irmão, Norberto Emílio Boixado, pai do meu filho. Eles dois tinham o poder de curar. Em vários depoimentos que se passaram, eles curavam. E tinham uma força espiritual tamanha que eles resolviam as angústias de todas as pessoas que estavam. De tal maneira que a fazenda do Júlio Boixado, ali no Bonserá, e a fazenda do Norberto, no Oriente, eram grandes templos com grandes romarias à procura de socorro para os seus males. Isso nós estamos então mais ou menos em 1860. Em 1870, o João Pedro Lengruber, filho de Frederico Lengruber, constrói o casarão. Veja só, nesse íntegro, o que ocorre? João Catarina, um grande político, uma inteligência especial naquela época. Para vocês situarem, João Catarina é o pai da Dominha, casada com o Chico das Olivas. Lutou grandemente pela emancipação de Bom Jesus e para grandes benefícios aqui em Piratinga. Em 1902, o Correio de Piratinga, vocês não acreditam, vinha a cavalo de Bananeiras, perto de Natividade. Uma vez por semana, o Galeano Chevron é que trazia. Em 1914, Catarina conseguiu transferir o Correio para Itapiúna. Foi a era do Manuel Estafeta, que durante 40 anos, 3 vezes por semana, ele trazia as malas do Correio. O que segue aqui na nossa história? Em 1902, Alfredo Portugal, prefeito de Itapiúna, a qual eram ligados na época, fundou a primeira escola municipal, cujo professor foi José Leão de Teixeira Farias, conhecidíssimo professor Zé Aquino. Foi um homem além do tempo dele. Foi um grande professor. Ficou aqui até 40, quando então Iracema começou a história dela em Piratinga. Mas o professor teve mais tarde uma escola que foi uma solicitação do César Ferola, que fundou uma escola estadual e deu a ela o nome de João Catarina. Nessa época eram os farmacêuticos daqui, os grandes e verdadeiros médicos. Você contava de imediato com o farmacêutico. E os grandes farmacêuticos foram de Djalma Borges e o José Lopes, chamado de Zé Pretinho. Os dois tinham as capas gaúchas penduradas na porta de saída, porque a qualquer hora eram chamados e o frio era intenso naquela época e chovia muito. Também grandes delegados aqui, além dos farmacêuticos. Um deles, o Joaquim Moreira, descendente de imigrante mineiro, grande, alto, forte, impunha respeito. E o outro era frágil, fraco, mas tinha uma força moral imensa, que foi o Zeca de Assis. Eles mantiveram a ordem
aqui na Terra durante 50 anos. Nunca se soube que houvesse qualquer distúrbio aqui na praça de Pirapitinga. Outro homem importantíssimo dessa era foi o juiz de paz, Edalmo Brandão. Edalmo Brandão foi uma pessoa predestinada. Ele nasceu com uma carga de sabedoria, do ponto de vista de saber julgar, impressionante. E a sala de audiência dele era a própria sala da casa dele. Não houve, naquela primeira década do ano do século passado, qualquer casal aqui em Pirapitinga litigioso que não voltasse para casa em lua de mel. Mas o desafio maior era a gravidez não planejada. Naquela época, uma gravidez não planejada significava que aquela pessoa era abjeta, separada da sociedade. O Tuca aprendeu o apelido era Tuca. Chamava os pais, não chamava o casal que encomendou na hora errada. Minha mãe dizia que merendou antes do recreio. Bom, o Tuca chamava os pais, sentavam os quatro na frente deles e perguntava: vocês acreditam em Deus? Respondiam sim. Vocês são religiosos? Vocês frequentam a igreja? Aceitaram a merenda antes do recreio e o casal acabou se casando. Nessa época do Tuca, também tinha aqui um fazendeiro bem iluminado, também na frente do tempo dele, um especialista em serpente venenosa, o Fernando Costa. Ele não deixava matar as jararacas nem jararacuçus, aquelas cobras que dominavam aqui. Prendia e mandava para o Instituto Butantan, que por sua vez mandava soro para ele. E ele aplicava soro. De vez em quando ele morria na sua anafilática, mas ele salvou muitas pessoas. Ele era casado com uma Nadinha, que por sua vez teve um irmão que foi prefeito 2 vezes depois. O Oliveira Teixeira foi prefeito 2 vezes. Você vejam quantas pessoas brigaram e construíram Pirapitinga naquela época. Nós tínhamos um homem que subia a pastos a cavalo ou a pé para consertar o telefone. Era o seu Outeiro, grande homem. E tivemos uma grande parteira que ninguém na primeira metade do século passado nasceu sem ser pelas mãos da tia Lúcia. Todos. Minha mãe ajudou muitas vezes, mas ela não gostava, porque minha mãe fervia os panos, fervia a bacia. E a tia Lúcia achava que as mãos tinham uma vitamina natural, que não precisava lavar. Ligar o que acontecia, né? Naquela situação. Esses anos passaram. E aí veio uma época áurea para um deles ia botar o carro na estrada para levar uma parturiente ou para resolver qualquer situação dessa natureza. E também, com esse triunvirato, chegou o período da Iracema Seródio, minha mãe, 1940. Não foi apenas uma mestra. Ela descia ao povo, abraçava, chorava com os pais que se aborreciam com os filhos, curava feridas, dava as injeções e era uma literata extraordinária. Fez inúmeros versos e jogava fora porque não os achava importantes. Até que um dia o primo, Ayrton Seródio, viu alguns versos e achou que ela era uma poetisa. E o Paulo Portugal, com a sua Secretaria de Educação, que foi o Rogério Figueiredo, lançou o primeiro livro de Iracema, que é esse que vocês têm circulando aí. Iracema acabou na Academia com Jesuense de Letras, ainda no governo Paulo Portugal.
um auditório, um coliseu recebeu o nome dela, também Paulo Portugal. E o Carlos Garcia, mais tarde, dá o nome à minha mãe, da minha mãe, a uma escola daqui de Piratinga. Agostinho, Altobé e Alaíra, é difícil saber qual foi o melhor. Agostinho foi vereador por 6 mandatos. Estava na primeira Câmara depois da emancipação do município. E lá, em 14 de julho de 48, ele solicitou ao presidente da Câmara a criação do distrito de Piratinga, que só foi efetuada em 13 de julho de 1952, há 66 anos. Meu pai teve a glória suprema de ter um busto inaugurado ali na praça. Agora, o Belinho Brandão, vocês vão se espantar com o Belinho Brandão. Aquela imensidão de quase 2 metros, típico imigrante suíço, Muri, veio de um cantão suíço. Com aquela pose toda, praticava ilegalmente a medicina. Fazia um xarope de cavalo marinho socado numa vasilha especial. A mulher torrava, a Cici torrava, e ele socava. Mas se a Cici não estivesse olhando, aquela partida não prestava. Curava todas as insuficiência respiratória. Como é que chama essa mais comum? A asma brônquica e pneumonias. Veja só, o Belinho. E agora o pior da história, a matéria-prima, sabe onde ele comprava? Em loja de Umbanda. Aquele monstro de dignidade, de bondade, carinhoso, com aquela pose toda, comprava cavalo marinho em loja de Umbanda. Veja só, aí surge, depois dessas histórias, a fase do jornal de Pirapitinga, do ginásio Pirapitinga, que foi uma aventura de alguns loucos, aventureiros e voluntários, guiados por Wagner Miranda Cardoso. Fundaram o curso estagial. O garoto não precisava mais ir para a cidade para terminar o curso ginasial. Nesse ínterim surge o Museu da Imagem de Pirapitinga. Eu vou contar aqui o museu. A Lucinha até hoje não perdoa o meu pai, porque quando a minha mãe morreu, meu pai dividiu as terras. E o quintal da Lucinha, ele não deixou para ela, deixou para mim, dizendo que eu iria conservar. E daí, o museu é uma homenagem ao meu pai, porque a Lucinha não ia fazer museu. A Lucinha ia mais plantar alguma coisa ali ou espalhar café naquele terreiro, mas museu em hipótese alguma. Veja só, o ginásio na atividade, o museu, e aí, espantosamente, a veia literária daqui de Pirapitinga aflorou de maneira espetacular, com a criação do jornal de Pirapitinga, que circulou durante 16 anos. Foi uma ideia do Alfredo Hilário de Souza. Eu e o Alfredo fazíamos o jornal em Niterói e mandávamos para Pirapitinga. E quem distribuía era a Lucinha. E quem mandava também as notícias de falecimento, de nascimento, de batizado, era a Lucinha. Ela está na parte literária do museu, mas do jornal. Mas o mais importante do jornal de Pirapitinga foi permitir o aparecimento de inúmeras pessoas com capacidade literária e que mantinham escondidas essas situações. Eu tomei a liberdade de anotar algumas, para não esquecer, e eu vou ler para vocês. As pessoas que nasceram junto com o jornal de Pirapitinga. Então veja só, um detalhe. As crônicas puras, brilhantes, grandiosas, eram todas voltadas para temas de Pirapitinga. Tal o amor e o encanto que essa terra expande e esparça por todos daqui. Nós tivemos aqui, enquanto o jornal circulou, Lauro Amaral.
boto na fila como primeiro, porque foi um dos primeiros a mandar um artigo para o jornal de Pirapitinga em uma sensibilidade extraordinária. Depois, uma pessoa absolutamente desconhecida daqui de Pirapitinga, Alci Brandão de Paula, mandou um trabalho importantíssimo sobre a história dos estados brasileiros. A Leda Brandão mandou a descrição de um evento do irmão dela em Saquarema, que foi um primor. E a Leda Brandão permitiu que corressem aqui na nossa praça os filhos. E o filho dela, Cláudio Brandão, hoje desembargador, faz parte da literatura daqui, porque ele já editou 6 livros sobre direito e todos estão esgotados. Quem permitiu isso foi a Leda Brandão e o marido, que permitiram que os netos não perdessem as raízes dos avós, do Belim Brandão e da Cici. Cláudio Brandão, desembargador daqui de Pirapitinga. Heloísa Cipriano, grande cronista. Alfredo Hilário, também desconhecido, mandou grandes crônicas para nós. E o João Batista Vieira Goldinho, o jornal lançou um grande poeta. As poesias dele eram perfeitas e cronometradas. Maria José Furtado de Oliveira, Guido Rezende e Maria Alice com os casos da roça. O Guido não é nada na vida sem a Maria Alice, que era a irmã dele, uma espécie de Lucinha que montava em cavalo inteiro e corria atrás das vacas no pasto. Uma vez a Maria Alice decidiu criar porcos de engorda e comprou porcos selecionados, tratou muito bem. Eles estavam tão gordos que ela tinha que botar um esparadrapo para abrir o olho deles, já não enxergava. Bom, o dia que ela foi vender meia dúzia de capados, e ela, quando ela saiu da estrada de terra, que começou no asfalto, estava lá a patrulha do Ministério da Agricultura. E ela pensou, e ela só falava para ela, não, estou ferrada. Mas saiu do carro calmamente, e eles perguntaram, cadê a nota fiscal? Nota fiscal de quê? Desses porcos aí? Não, mas esses porcos não estão à venda. Eles ontem, no chiqueiro, viram um ET, tiveram um trauma muito grande e eu estou passeando com eles para acalmar. O senhor está preocupado? Eu já estou voltando. E voltou na mesma hora. Olha, os casos do Guido, o Guido está aí? O Guido era um coroinha que de vez em quando se embebedava atrás do altar com o vinho do padre, ainda usava a hóstia de tiragosto. E teve a coragem de ir à casa da senhora que fazia a hóstia e pedir para botar um pouquinho mais de sal, porque o padre tinha pedido isso. O avô do Guido foi vereador da primeira Câmara de Itapiruna e foi um dos primeiros emancipadores da primeira Câmara de Emancipação, tem certeza não. Neri Coelho Dias publicou um livro, Pirapitinga, a Eterna Vargem Alegre. E nós estamos chegando lá, fechando a literatura. Jacinto Seródio disse para mim que vocês têm o hábito de cultuarem só vocês e as pessoas dos grotões e os humildes trabalhadores lá do alto da serra. Ele montou num cavalo e durante 3 dias percorreu Braúna, Valão, lá no alto do Guandu, anotando nomes dos caboclos e fez uma placa com todos eles e botou ali no centro social. Eu até acho que o Jacinto merece uma salva de palmas por ter se lembrado dessa gente toda. Seguindo a nossa terra, pessoas importantes, teve um deles aqui que ficou tão alucinado e apaixonado quando viu Pirapitinga, lá do alto da serra, quando virou a curva, ele ao invés de pisar no freio, pisou no acelerador. Foi
foi parar no quintal de um caboclo do Eurípides Germano. Era o Benevides. Aqui ninguém jamais alugou bicicleta do Benevides, porque elas não tinham freio. Lembram-se? Elas não tinham freio. Na literatura, a Orlinda, a mãe a mulher do Custódio, ela é uma excelente grande repentista. Você pode falar para ela qualquer palavra que imediatamente ela faz o verso. É famosa nisso aí. E algo espantoso na nossa história, que depois a televisão até copiou de nós. Moacir Seródio nos discursos para enterrar o defunto. Famoso. Ele fazia um traçado tão grande da vida do indivíduo, que começava no trabalho, nos filhos que nasceram, nas dificuldades, e teve um dos discursos dele tão impactante que foi aplaudido. Foi aplaudido. Eu não estava nesse dia não. E daí para frente passaram a aplaudir os discursos do Moacir. E as famílias dos defuntos telefonavam: Moacir, você vem? Aí o pessoal: Moacir vai? Moacir vai? Teve um defunto, eu não estava nesse dia, que o Moacir levou tanta gente à lágrima, foi tão impactante, ele se superou. O defunto levantou a cabeça e disse: obrigado, Conchita. Mas olha, a literatura que jamais vai aparecer, que vocês jamais saberão, porque quem fazia literatura prometia segredo absoluto. Você queria mandar uma carta para o seu namorado, mas você não tinha assim uma cultura significativa. Pedia para alguém que soubesse mais do que você para fazer essa carta. A escritora absoluta, incondicional, era Cici Brandão, aquela que socava os cavalos marinhos para o marido fazer aquela macumba. A Cici era imbatível. Muitos casais se apaixonaram pelos versos da Cici. Ela fazia os versos e mandava, e não só para os casais apaixonados, não, para pessoa distante. Você tinha um parente distante, ia na Cici, que ela fazia o verso. Bom, do ponto de vista de mulher, teve uma escandalosa, muito escandalosa. Foi a Didi do Joaquim Moreira, no campo de futebol, torcendo pelo Pirapitinga Futebol Clube. Teve tantos filhos, que os filhos dela eram um verdadeiro time. Nós tínhamos que dar 3 metros para cá e 3 metros para cá, porque ela andava para cá, andava para lá, ela dava banana, ela xingava a mãe do juiz, e o Pirapitinga dependeu muito da torcida dela. Ela foi grande incentivadora do Pirapitinga. Teve um pirapitinguense que lançou 4 livros, dos quais 3, o pano de fundo foi Pirapitinga. Mas vejam ver se eu não esqueci mais alguém aqui. Falei do seu roteiro. Sim, uma outra pessoa também responsável pela nossa literatura, porque na minha época da Alci só tinha rádio. Só rádio. E chegava às vezes uma revista ou cruzeiro, raramente. Então nós tínhamos o rádio. A Rádio Nacional tinha a novela O Direito de Nascer, que ficou no ar 300 anos, e o Jerônimo, o Herói de Sertão, e o Anjo, o Detetive. E quem mantinha a luz era o José Lima e o Tiãozinho Generosa. A esses eu faço a minha homenagem, porque muitas noites de sabor foram graças ao Tiãozinho Generosa e o José Lima. O José Lima teve o primeiro bar de picolé de Pirapitinga. Foi algo espantoso. A praça encheu de gente comprando picolé. E, finalmente, nessa lista, a nossa homenagem aos escravos que construíram essa terra e que plantaram todos esses cafezais. E, finalmente, do ponto de vista de impacto, eu quero dizer que nada superou o desfile escolar anual
das nossas escolas, nada, pela criatividade, pela luta das professoras com grande dificuldade, muita dificuldade, e elas foram antecipadas pelas folias de Reis. E aí eu fecho Pirapitinga, essa história de Pirapitinga, com esse evento, essa feira literária que está marcando um divisor de água, uma nova existência para Pirapitinga. Só para marcar a importância desse evento, eu vou dizer 2 palavrinhas do canto 4 dos Lusíadas de Camões, que quando a coisa era absolutamente grande, ele dizia: cesse tudo quanto a musa antiga canta, porque agora um poder mais alto se levanta. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês.